Das 365 oportunidades que nós temos no ano de 2025, 9 já passaram. Foram-se os 9 primeiros dias. E agora me diz, você, nesses 9 dias, já começou de fato a caminhar em relação a como você quer estar em dezembro de 2025? Parece muito pouco, né, Patrícia? Mas foram só 9 dias. E nesse meio tempo teve o dia primeiro, que a gente estava se curando da ressaca. Depois foi aquele retorno. A gente está de férias ainda. Tá, 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 tá. Eu não estou falando de metas. Eu estou falando em você ter de fato se comprometido e estar investindo todos os dias em se tornar esse eu do futuro que você provavelmente programou. Todos nós programamos. Então, em dezembro de 2024, como é que eu quero estar? E eu quero te contar que se você colocar esse eu do futuro só para dezembro de 2024, provavelmente já começou a acontecer com ele o que acontece com a maior parte da nossa lista de intenções. Ela já ficou guardadinha lá na gaveta, no fundo da gaveta inconsciente que a gente tem. Por quê? Porque, na verdade, o nosso cérebro dificilmente consegue vislumbrar a longo prazo sem um treinamento muito forçado. Porque ele não foi feito para isso. O nosso cérebro, ainda tem grande parte que domina o nosso cérebro, ainda é o cérebro reptiliano, ou seja, aquele cérebro primitivo, que está mais preocupado em sobreviver, em atender rapidamente às suas necessidades. Ainda está super viciadinho em dopamina, sabe? Aquela dopamina barata. Então, por este motivo, deixar para ir aos poucos pensando nessa meta, no seu eu de futuro, provavelmente é uma grande fórmula para dar errado. O que a gente pode fazer então, Patrícia, para que isso aconteça diferente? Para que nesse ano realmente você se torne essa pessoa de dezembro de 2025? Começar a pensar numa inteligência reversa. Imaginando exatamente como seria a eu de dezembro de 2025, imaginar, voltando no tempo, tudo que eu fiz, tudo que provavelmente eu fiz para poder chegar nessa versão. Mas, Paty, eu nunca fui essa versão. Exatamente. Aí que entra o primeiro tópico que eu quero comentar com você: referências. Se você nunca se tornou, nunca chegou próximo aos comportamentos desse seu eu do futuro, comece a procurar quem já é alguém parecido com o seu eu do futuro, aquilo que o seu eu do futuro vai fazer, que outras pessoas já fazem com facilidade, com tranquilidade, e comece a estudar essas pessoas. Quais são os hábitos dessas pessoas? Vamos supor que no final de 2025 você queira ser um influencer de sucesso. Comece a olhar para os influencers de sucesso que você segue, que você conhece, e aí observe o que eles fazem todos os dias. A dica disso está lá nos stories, está aqui nos shorts, né, do YouTube, porque é onde as pessoas costumam colocar nesses vídeos curtos parte da sua rotina. Comece a estudar essa rotina. Isso vai te ajudar bastante a ter uma noção de que hábitos você precisa começar a desenvolver. E aí a gente vai dar outro passo atrás. Que comportamentos agora, eu, Patrícia, eu, Maria, eu, João, eu, Pedro, preciso começar a desenvolver que não fazem parte da minha rotina para eu construir esse novo hábito. Então, se, por exemplo, essa influencer todos os dias faz skincare, porque ela precisa, né, de um rosto bonito, porque ela vende, ela precisa ter uma boa aparência, já que ela vai influenciar outras pessoas. Uma coisa que eu posso começar a fazer agora, que não faz parte do meu dia a dia, é fazer esse cuidado com a pele. Mas, Paty, eu nem sei por onde começar. Google, vamos abrir o Google e entender quais são os comportamentos que eu preciso ter para que de fato eu possa fazer esse skincare todos os dias,
Que produtos eu preciso adquirir? Como que eu posso fazer isso? Dá para fazer isso mais barato do que elas fazem? Porque, Paty, não tem grana. Então, assim, não tem desculpa, porque hoje a gente tem produto de R$ 10 de skincare. É a mesma qualidade? Não, mas você já começa a formar este hábito. Então, referência é a primeira parte. A segunda parte é entender que de 3 em 3 meses, no máximo, eu preciso dar uma renovada. Eu preciso observar que caminho que eu estou tomando de fato. Se eu estou conseguindo me tornar mais próxima dessa versão de dezembro do que eu sou hoje. Se tem alguma coisa dando errado que eu não estou conseguindo fazer, como que eu substituo? O que que eu posso fazer para melhorar isso? E se perguntar, terceiro grande passo. Se perguntar todos os dias, abrir os olhos, se pergunta: o que eu preciso fazer hoje para que de fato eu me torne mais próxima de quem eu quero ser? Uma outra pergunta que você pode fazer é: o que a minha eu do futuro, a minha eu dezembro de 2025, estaria fazendo hoje que levou a ela a se tornar quem eu quero ser? É outra pergunta que você pode fazer. Mas se pergunte constantemente. Alguma coisa no seu planejamento não deu certo e mantenha-se escrevendo. Eu vou te dar uma dica extra, tá? Ajuda muito a gente falar em voz alta. Então, por exemplo, você vai, né, tá desenvolvendo um plano para como eu posso introduzir novos comportamentos. Então, diariamente você vai se programar. Se não fizer isso, não vai funcionar. Na sua agenda, no seu papelinho, como diria uma amiga minha, né, no seu post-it, você vai escrever o que você precisa fazer naquele dia, certo? Para justamente ajudar o desenvolvimento desse novo hábito. Você vai ler antes de começar seu dia. Depois você vai ler em voz alta para você lá para o meio do dia. E no final do dia você vai checar, falando em voz alta, o que você fez. O que você não fez não é jogar para o próximo dia. É se perguntar: ok, eu não consegui fazer isso hoje. O que fez com que eu não conseguisse fazer isso hoje? E aí vem a pergunta que você vai escrever, a resposta que você vai dar. O que que eu preciso fazer amanhã para garantir que isso de fato aconteça, diferente do que se deu essa semana, que eu não consegui, que se deu ontem, que eu não consegui fazer? Essa é uma forma constante, quando a gente fala em voz alta, de refazer o compromisso com a gente mesmo. É uma das maneiras que a gente tem e funciona muito, principalmente para sanguíneos, para melancólicos, que usam a comunicação como uma forma de se expressar, mas também de conseguir raciocinar, desenvolver as suas ideias. E funciona para colégio? Funciona. Na hora que ele mandar ele mesmo fazer, na hora que ele resolver explicar para ele por que que ele não conseguiu e o que que ele tem que fazer. E funciona para os nossos fleumáticos? Claro que funciona, porque dá essa constância para o fleumático da progressão que ele está fazendo. A quarta e última dica é: ao final dos 3 meses, você faz um balanço de como você está indo em adquirir esses hábitos. E a partir daí, você se dá um presente, um mimo. Não precisa ser uma coisa muito grande, mas um mimo, que pode ser até ir ao cinema, mas curta isso, vivencie, sabe? Você desliga do celular nesse momento e curte cada... Sente no corpo como é estar feliz por ter conquistado isso. Isso ajuda o seu cérebro a entender que quanto mais você consegue instalar novos comportamentos, mais mimado ele vai ser. Seu cérebro gosta muito de ser mimado. Escreve aqui para mim nos comentários: eu vou me tornar a minha eu do futuro antes de dezembro de 2025.